Fala, Cirão. E aí, Neto, tudo bem? Beleza? Bom demais e contigo? Graças a Deus, tudo bem também. Essa terra sua tá fria igual tá aqui, bicho? Ah, só 2 dias, semana passada. Nossa, aqui Já tá um frio passou. do cão, velho. Não, aqui é muito raro. Dois Ah, diazinhos já sofremos bastante, já passou. Agora dois tá gostoso. diazinhos, 18 graus. Isso, exatamente. 18 parece 8. Bom demais. Cirão, obrigado aí pela presença. Você é um cara que cada dia que passa eu admiro mais, que consegue unir a assistência com a gestão e que definitivamente, até muito pouco tempo atrás, eu diria que eu considerava algo irrelevante para quem não estava num cargo de gestão. E hoje, estando em um cargo de gestão, eu tenho convicção de que isso é importante para qualquer profissional de saúde conhecer os conceitos básicos. Afinal de contas, eu acho que a gestão deu uma bela mudada nos últimos tempos, né, Ciro? Com certeza. Primeiro quero te agradecer pela oportunidade de falar da minha nova paixão, que é a gestão. E mudou muito, Neto, porque, assim, quando a gente fala em gestão, as pessoas pensam na questão financeira, na questão administrativa, questão de equipamento, recursos humanos. E, na verdade, gestão não é isso. Não é só isso. Gestão é cuidado. Quando a gente começa a estudar gestão na área da saúde, a gente entende como esse conceito é muito mais amplo, além desses que eu citei, que são muito importantes, e como ele potencializa a capacidade do médico de cuidar. E é isso que torna a gestão tão apaixonante. Ainda não conheci um médico que tenha se dedicado a esse tema, que não ficou completamente apaixonado e que não colheu os frutos de entender de gestão na sua prática diária mesmo, como médico assistente. E você me lembra, Ciro, você me conhece, sabe que eventualmente eu uso o Simon Sinek nas minhas palestras. Para quem não conhece o Simon Sinek, vale a pena, assim, que quer gastar bons 18 minutos, assistam o Golden Circle, que é um TED Talk do Simon Sinek, onde ele basicamente coloca 3 círculos, um dentro do outro. Do lado de fora ele tem o que, no do meio ele tem como, e do lado de dentro ele tem o porquê. E ele diz que em tudo na vida as pessoas normalmente começam pelo quê. Eles sabem efetivamente o que eles estão fazendo. Ah, estou gerindo o meu hospital, eu estou atendendo consulta. Algumas sabem como eles fazem, mas pouquíssimos sabem o porquê eles fazem. E na hora que você fala que gestão é cuidar, isso é porquê. Quando, Perfeito. quando as pessoas falam assim, poxa, toda terça você está aí e tal, fazendo live, eu falo, mas você não está entendendo. Isso é o quê? O porquê disso tudo é unir a comunidade nefrológica em prol da educação, trazendo as pessoas para entenderem de temas que transcendem a nefrologia. Por quê? Porque a gente só vai conseguir melhorar, no meu modo de ver, se a gente literalmente abrir o leque, parar de olhar só dentro da caixa, entender que saber de glomerulopatia, de doença renal crônica, de transplante renal é importante? Claro que sim. Mas a gente precisa ter contato com outras pessoas, abrir o leque. Literalmente, eu assisti uma aula do meu irmão falando de inovação, onde eu aprendi com ele uma metodologia que é do T. Basicamente, a linha vertical do T seria a sua profissão e a horizontal, coisas agregadas que você deve compreender. O médico, o profissional de saúde, ele tende a se afundar no T. Ele sabe o que acontece do lado direito da mitocôndria, mas ele esquece que ele tem que estudar outros temas que acabam virando âncoras para eles. A gestão é um deles. A ciência é outro, o marketing é outro, as artes, a música e por aí vai. Com isso, a gente consegue ter muito mais resultados, só que nem todo mundo consegue enxergar isso. Você teve a oportunidade de participar com a gente do primeiro Nefro Expert que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Hoje, por acaso, a gente está lançando o quarto, que vai ser o segundo no Rio de Janeiro. Então, inclusive, já fica o convite aqui para você que está interessado no NefroX, essa imersão de 2 dias, onde você vai ter contato com muita gente bacana,
fazer um networking mega qualificado e aprender um pouco a respeito de gestão, de marketing, de inovação, de finanças e também se aprofundar em temas nefrológicos do ponto de vista mais prático. Então, 11 e 12 de setembro no Rio, para quem quiser, já estão abertas as inscrições do primeiro lote, que é um lote promocional com um belo de um desconto em relação aos demais lotes. Então, para quem quiser, clica lá no link da bio depois da live e faça a sua inscrição. Ô Ciro, antes da gente efetivamente entrar no nosso tema proposto para hoje, eu queria que você apresentasse quem é o Ciro, de onde ele vem, qual que é a formação e, em última análise, como é que você casou essa coisa de ser um médico nefrologista, assistencialista que cuida de gente e que, através de ferramentas de gestões, continua a fazer isso tão bem. Tá, vamos lá. Então, eu sou goiano, né? Estou aqui em Goiânia e fiz faculdade em Cuiabá e residência em São José do Rio Preto em clínica médica e nefrologia, né? Então, me formei nefrologista, trabalho com nefrologia desde então, isso já tem 11 anos, e acabei que no meio desse percurso me tornei sócio de uma clínica e à época achei que o segredo do sucesso como nefrologista era ser sócio de uma clínica de diálise. Acontece que nos últimos anos o mercado de saúde tem se transformando, né? E nós detectamos esse movimento com uma certa antecedência e ficou muito claro para nós, então, que era fundamental evoluir no quesito gestão, né? Ampliar as nossas hard skills, né? Que é o que você comentou. O médico é excepcional em medicina, ele não sabe fazer absolutamente mais nada. Então, ficou muito claro para mim que para continuar sobrevivendo num mercado tão competitivo como o de hoje, eu precisava estudar gestão. Em paralelo, aí no meio do caminho, em 2015, eu resolvi me titular em terapia intensiva. Na sequência, surgiu a oportunidade de coordenar uma unidade de terapia intensiva, e aí para mim ficou também muito claro que eu ia precisar de ferramentas de gestão para entregar um bom cuidado. Então, foi muito interessante, porque casou a questão empresarial com a parte assistencial. Nas duas ficou claro para mim que eu só conseguiria evoluir na entrega se eu me aprimorasse. Então, eu resolvi fazer uma pós-graduação em gestão em saúde no Hospital Sírio-Libanês. Eu concluí essa pós-graduação esse ano. Pelas grandes coincidências da vida, com 2 meses depois de matriculado, eu fui convidado a assumir um cargo de gestão em um grande hospital aqui em Goiânia, que é gerenciado por uma organização que é muito séria, que realmente pratica a gestão no seu conceito mais fundamental. E então, acabou todos esses projetos se casando. Então, hoje eu coordeno uma unidade de terapia intensiva, sou sócio administrador de uma clínica de diálise e sou diretor técnico de um grande hospital. Então, por tudo isso, eu acabei me aprimorando e estou ainda, né, me considero um estudante da gestão. Então, esse é o meu caminho e os porquês, né, que eu acabei optando por esse caminho. E vou te falar mais, ó, tá entrando aí um grande amigo nosso, Dr. Piccolo. Meu professor. Piccolo tá ficando velho, isso. Também é gestor, é um grande gestor também. Gestor e estava conosco também lá no primeiro Nefro Expert, né? O Ciro, na realidade, a gestão para mim é algo relativamente novo, né? Eu sempre, como a maior parte dos profissionais de saúde, eu me formei para ser assistencialista. Eventualmente, alguns acabam caindo para o lado da pesquisa, mas nem isso normalmente a universidade nos forma. Ela forma a pessoa para ser assistencialista, inclusive com um grande viés mecanicista, não necessariamente ligado à ciência, mas whatever. Algumas ferramentas que são utilizadas na gestão, elas podem muito bem ser utilizadas também na assistência. E é engraçado que a gente tem uma... Eu lembro que eu estava no Hospital Felício Roxo, onde eu fiz minhas residências, onde eu fui coordenador durante muito tempo, e em algum momento me chamaram para ser diretor técnico do hospital.
E na época eu fiquei na dúvida, conversei com um monte de gente, eu estava começando minha carreira, via potencial, acreditava no meu taco, eu resolvi negar depois de algumas conversas, porque eu literalmente eu ia ter que abdicar de fazer alguma coisa para ocupar meu tempo com aquilo. Mas eu vi ali um certo amadorismo, porque eu não tinha formação absolutamente nenhuma. E eu era simplesmente um bom médico. É aquele cara que pega o centroavante e põe no gol. Eu poderia até me dar bem e tal, mas... E meu irmão é gestor. E ele fala assim, o médico tem a mania de achar que gestão é intuitivo, que gestão não tem técnica, não tem estudo. E cada dia que passa, isso eu falo não só para gestão, mas eu falo de modo geral, eu gosto de ser faixa branca, eu gosto de ser um eterno aprendiz, de estar querendo aprender coisa nova. E lendo a respeito de gestão, eu acho que o conceito de governança clínica, que é um negócio que você domina muito bem, que é relativamente novo, nasce na Inglaterra e tal, é algo que todo profissional de saúde, não falo nem médico, todo profissional de saúde deveria dominar. E dominar pela coisa que você falou lá no início. Porque, em última análise, tudo que está em volta da gestão, máquinas, contas, financeiro, marketing, a própria gestão de pessoas, ela quer, em última análise, uma excelência de atendimento, ela quer, em última análise, uma experiência do cliente, mantendo viabilidade econômica. E é aí que, para mim, vem literalmente a interseção das pessoas. Para isso acontecer, as pessoas precisam conversar. E, normalmente, o que eu vejo acontecer na minha carreira, e provavelmente foi o que você viu durante muito tempo, os profissionais de saúde, num lado, os gestores do outro, um olhando para o outro como inimigos, e o pobre do cliente aqui no meio sofrendo com isso. Eu queria... Qual que é a sua percepção? Eu vou até dar um passo atrás, que talvez as pessoas não estejam tão acostumadas com isso. O que é governança clínica no seu modo de ver? Depois a gente entra nas nuances relacionadas. Então, Neto, governança clínica é o conjunto de estratégias que um hospital tem que ter para poder entregar um bom resultado. A governança clínica ela é composta de vários fundamentos. Então, por exemplo, ensino e pesquisa, ter um hospital com ensino e pesquisa é governança clínica. Ter um hospital que audita as suas contas é ter governança clínica. Ter um hospital com transparência de resultados é ter governança clínica. Ter um hospital com uma unidade de qualidade é governança clínica. Ter um hospital que utiliza de metodologias para executar a entrega do cuidado é governança clínica. Então, é um conjunto de medidas que o gestor, que o hospital tem, que ele lança mão para fazer realmente com que a sua unidade caminhe de forma metodológica e teórica, de maneira que você possa medir os seus resultados e, a partir desta medida, você pode tomar as suas condutas, você traça os seus planos de ação para poder corrigir os ajustes necessários para uma boa entrega. Então, são todas essas ferramentas que um gestor tem para poder entregar um bom cuidado para o paciente. E eu acho que você falou, por exemplo, aí, parte de pesquisa, gerenciamento de risco, melhoria contínua. Cara, o gestor não vai fazer isso sozinho. Não, Não tem como jamais. ele fazer ele sozinho. Não tem, é impossível. Não é ele que está na ponta da assistência entrando no quarto todo dia. E aqui a gente está usando o protótipo do hospital, mas isso, em última análise, pode ser levado para uma clínica ou pode ser levado para o seu consultório. É aquilo que você, em última análise, quer fazer em microambientes ou em macroambientes. Mas, em última análise, talvez essa seja, no meu modo de ver, a grande dificuldade. E aí eu vou te colocar numa sinuca. Como melhorar isso? Porque isso até muito pouco tempo atrás eu era coordenador de serviço, não era claro para mim. Então, assim, ó, quero comentar um comentário seu. Existem pesquisas no mundo todo fazendo um contraponto entre a opinião dos gestores a respeito dos médicos, e aí eu vou focar nesse momento nos médicos, e o contrário.
Então, para 90% dos gestores entendem que a grande maioria dos médicos se posiciona de uma maneira a dificultar a vida do gestor, a não compreender aquilo que o gestor está propondo e está implementando. Existe uma outra pesquisa em que 40% dos gestores entenderam que o fracasso daquelas medidas que eles implementaram deveu-se à não entrega, à não participação dos médicos. E existe uma opinião generalizada entre os médicos de que a gestão não atende às suas expectativas e às suas demandas. Então é exatamente isso que você falou. O gestor está de um lado, o médico está do outro, e parece que existe um muro intransponível. E esse é um dos grandes desafios da gestão. Eu falo isso lá no hospital toda semana. Nós precisamos aprimorar as ferramentas de comunicação com o corpo clínico médico. Primeira coisa para fazer isso, a gente precisa aprender a escutar. Então, você tem que criar canais para que as queixas, as sugestões, os projetos dos médicos cheguem até você. E o segundo ponto, você tem que criar mecanismos para dar um feedback para eles, porque também não adianta você criar mecanismos para ouvir e você recebe aquelas informações todas e não dá nenhum feedback, não dá andamento naquelas demandas. Então, viabilizar meios de escuta ativa e execução daquilo que é sugerido, mesmo que seja para falar, olha, não, a sua proposta, a sua sugestão não vai funcionar por esse motivo. Então, acho que esse é um caminho, mas sem dúvida nenhuma é um grande desafio. Um outro ponto que é fundamental nessa estratégia, Neto, é dizer para os médicos os porquês das suas ações. Vou te dar um exemplo que ele, assim, para mim foi revelador, de como eu demorei para descobrir isso. A gente que interna em hospital, a gente ouve dizer que a gente tem que dar alta até as 10 horas da manhã, certo? Acho que você já deve ter ouvido falar isso. Alguém já te explicou por quê? Hoje eu sei, na época não. Então, é inacreditável. Eu também fui descobrir isso muito recentemente, entendeu? Então, assim, para ser bem científico, existem inúmeros trabalhos demonstrando que quando você antecipa a alta, vou dar um exemplo de um trabalho, de um último trabalho que eu li. Em uma UTI, quando você consegue antecipar em 1,6 horas a alta do paciente, ao final do mês você ganha 34 leitos. Então isso é de um impacto para qualquer serviço de saúde, ainda mais em num país como o nosso, que carece de leitos de UTI. Vamos imaginar isso. Então você monta lá, o hospital público tem 10 leitos de UTI. Você traça um plano de ação e os pacientes que saíam da UTI ao meio-dia, a 1 hora da tarde, eles passam a sair às 9. Cara, você cria 34 leitos sem gastar um centavo. E isso tem um impacto muito maior, porque quando você puxa o paciente mais cedo para a UTI, você encurta a passagem dele pela emergência, por exemplo. E quanto menos tempo o paciente ficar na emergência, melhor é o desfecho. Isso está comprovado também. Então, isso vale para a enfermaria também. Então, quando os pacientes vão embora mais cedo, você consegue pôr em prática uma estratégia que é preconizada pelo Lean, que é uma metodologia de gestão japonesa, que surgiu na Toyota, então, na década de 60. Então, vamos lá. Uma metodologia de gestão aplicada na indústria automotiva com um sucesso estrondoso. Toyota dispensa apresentações. Hoje, lidera as iniciativas de gestão dentro do hospital. Você começa você cria um fluxo que a gente fala que é um fluxo puxado. Então, você tem um pronto-socorro cheio, não é o pronto-socorro que tem que ficar empurrando o paciente para dentro da internação. É o contrário, é a internação que tem que puxar esse paciente do pronto-socorro. Então, ao encurtar a permanência do paciente no pronto-socorro, você está oportunizando que ele tenha um desfecho melhor. Então, isso é gestão, isso é governança clínica.
isso é mais qualidade no resultado, na entrega. Então, são todas essas iniciativas que a gente vai entendendo o porquê. Então, assim, a partir do dia que eu entendi esse porquê, por que eu tenho que dar alta até as 10 da manhã, eu jamais vou repetir os erros que eu cometi no passado. Antes eu pensava assim, Neto, não, o meu paciente que está de alta está bem, ele pode esperar, eu vou passar nele por último lá na internação. Passava no final da manhã, erro crasso. Erro crasso de conduta. Mas ninguém nunca tinha me dito, eu não aprendi isso na escola. Entendeu? Então são esses detalhes que já estão, esses dados que estão disponíveis, que a gente realmente precisa fazer chegar aos nossos colegas para que eles contribuam com o andamento do funcionamento das suas unidades hospitalares. Quando a gente fala nesse dilema, nessa guerra, entre aspas, entre gestor e corpo clínico, existem os médicos são estratificados em médicos líderes, que são aqueles que estão ocupando cargos de gestão, aqueles que cooperam, que são aqueles médicos que não têm cargos de gestão, mas que participam das comissões, por exemplo, comissão de prevenção de embolia, comissão de prevenção de broncoaspiração e etc. Tem aqueles cooperadores que simplesmente executam os protocolos do hospital conforme definido, e tem aqueles opositores. Então, a gente tem que trabalhar para diminuir o número de médicos opositores, porque eles são, às vezes, responsáveis pelo fracasso de alguns projetos. E muitas das vezes, eles fazem isso porque eles não sabem o porquê, e a gente peca em não fazer isso. Eu acho que eu peco ainda. Eu acho que, assim, no nosso hospital, eu bato nessa tecla, a gente precisa acessar mais os médicos do corpo clínico. A gente faz isso mal, mas é difícil. Mas entendo que o fato de reconhecer essa dificuldade é o primeiro passo para a gente aprimorar as ferramentas. Isso não é difícil só no meu hospital, é difícil em todos os hospitais, né? E o médico, ele aprendeu na faculdade que ele trabalha sozinho, você sabe disso. A gente não aprende a trabalhar em equipe, eu me arrisco a dizer que a gente não aprende nem a cuidar das pessoas. A gente aprende a fazer diagnóstico e prescrever tratamento. Então, isso é uma mudança de cultura muito grande, né? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. É um reposicionamento da classe. E o médico às vezes entende isso mal, ele tem medo disso, né? Ele acha que ele vai perder a posição dele, mas não é nada disso. É só um reposicionamento em prol de um bem muito maior, que é entregar boa experiência para o paciente, qualidade, segurança, satisfação, que é o que a gente busca todos os dias, né? Sim, vou te falar mais. O médico, eu falo por mim, o médico é soberbo. Eu Sim? fui muito soberbo. E isso é cultural. A gente entra, a gente se coloca numa posição de protagonismo, onde tudo roda ao nosso redor, e de repente aquela conduta que você vai tomar, ela é inquestionável. Por quê? Porque você é o médico. Cara, Sim. não é assim. Não é Passou. assim que... Não, passou há muito tempo. E vou te falar que vários... A Senimir está fazendo uma pergunta, eu estou introduzindo justamente para colocar essa pergunta. Ela colocou assim: como gerir com qualidade sem tolher a opinião médica em relação aos procedimentos que ela diz adequados em cada caso? E aí eu já vou te colocar, quero a sua opinião, mas eu vou te falar, ó, ninguém está nem aí para sua opinião. Opinião é um negócio perigoso demais. É o famoso eu acho. E eu acho não funciona mais. A gente tem que trabalhar com dados. A gente tem que trabalhar literalmente com aquilo que tem de melhor na ciência. E não simplesmente porque na minha experiência funciona assim. É óbvio que a experiência é importante, mas o médico ele tem que sair dessa... Eu falo que desce do palco. Sai dessa posição e se coloca em horizontalidade com todo mundo ali, troca ideia, porque tem muita gente que sabe mais do que você em outras searas. Como é que você faz isso? E eu acho que talvez não, te diria que o fato de você sujar a mão de terra, ou seja, você ainda está na assistência, fica muito mais fácil para você enxergar essas nuances de cada lado. Então, respondendo a Senimir, que é minha prima, então um Tá em grande casa. prazer. E foi uma das incentivadoras para eu ser médico, que ela é um pouquinho mais velha que eu e também é médica. Então, assim, ó, na verdade, respondendo a pergunta dela, depois engatando no seu comentário, assim, é, é,
executar o que a gestão recomenda, que é a individualização, que é o que você fala muito, né, Neto? Assim, lá na medicina baseada em evidência, assim, não tem receita de bolo. Tem algumas regras que elas têm que ser seguidas. Vou dar um exemplo. Antes de um procedimento, você tem que lavar a mão. E nem todo profissional faz isso. Isso não tem discussão. Isso tem que ser feito. Entretanto, o gestor jamais ele vai interferir no ato médico. Isso não está sob discussão. Mas o gestor, ele precisa fazer com que o médico entenda que ele sozinho não vai mais fazer uma boa entrega. Ele precisa envolver uma cadeia, uma rede de cuidados. Ele tem que envolver o fono, ele tem que envolver o físio, ele tem que envolver o enfermeiro. Porque hoje o que a gente faz é cadeia de cuidado, não é só uma pessoa, um ator prescrevendo um tratamento. Você não tem bons resultados com isso, isso já está comprovado, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio de mostrar que, na verdade, esse novo conceito ele vai ajudar o médico a trabalhar, a fazer a sua entrega. E está comprovado que isso proporciona uma melhor entrega. Uma coisa que é fundamental nisso, Neto, é permitir que nós, médicos, nós, profissionais da saúde, possamos nos comparar. Eu acho que esse é um grande problema da medicina. Por mais difícil que seja, esse é um grande desafio, né? Porque medicina não é uma ciência exata, então não é tão simples assim, mas a gente já dispõe de ferramentas e de instrumentos para pelo menos tentar entender se aquilo que eu estou fazendo está bom ou ruim. Então, é muito importante fazer benchmarking. Você precisa olhar para o seu vizinho e falar assim, olha, e aí? Você tem, vamos falar da nefrologia, você tem quantas infecções de corrente sanguínea por mês? Ah, eu tenho uma, eu tenho 10. Amor, o que você está fazendo para ter só uma? A gente precisa fazer isso. Dentro do hospital, o vozinho, hipertenso diabético, que interna com uma colecistite aguda, ele fica quantos dias internado no seu hospital? Ele fica 5, no meu fica 3. Opa! E nós estamos falando de comparar laranja com laranja, limão com limão. E a medicina já tem instrumentos, claro, que passíveis de crítica, que tem que ser analisados com cuidado, mas já tem instrumentos para permitir que você faça esse tipo de comparação. E quando você começa a utilizar essas ferramentas de maneira adequada, e quando você está bem intencionado em entregar um bom cuidado, você começa a ficar incomodado se você não está tão bom ou tão bem nesse ou naquele indicador. E esse é o grande estímulo para quem quer fazer uma boa entrega a melhorar. E é o conceito de melhoria contínua, né? Você nunca pode achar que você está bom. Você está lá certificado ONA 3, você tem quimento, e você, não, agora eu estou bom. Jamais. Melhorar sempre, melhorar, busca contínua por melhoria. Então, acho que esse é o segredo. Isso é o socrático, só sei que nada sei. Exato. Literalmente, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando, no dia seguinte, ser um pouquinho melhor do que você foi hoje. Eu acho que isso não é para gestão, não é para medicina, isso é para a vida. E é algo que, dentro do meu ter lá, poxa, até muito pouco tempo atrás, eu nunca tinha estudado para valer filosofia. Não que eu seja hoje um as na filosofia, mas eu já conheço um pouquinho dos principais filósofos, com o que eles falam. E é engraçado que eu imaginava que isso era literalmente inútil. Não, eu trago isso hoje para minha vida. Eu levo isso para dentro do consultório. Então, ter essa mente aberta, né? É o famoso pensamento asiático do Shoshin, a mente de principiante. Isso é fundamental, eu acho, no crescimento humano. Nosso grande amigo José Muniz Pazelli Júnior esteve comigo aí semana passada falando aqui de ultrassom point of care. Inclusive, Fantástico. aí fica o convite, agora em setembro, além do NefroExpo, a gente tem também o Congresso Mineiro de Nefro, então já tem as inscrições abertas e o Pazelli vai estar lá fazendo com a turma dele da pesada o curso de POCUS. Então, vale a pena demais.
Fui aluno dele Fomos. também. Ó, eu tô com muito professor aqui. Eu tô com o Piccolo, professor, tô com você, que foi meu professor no Nefro Expert, foi sensacional. Quero dar esse depoimento em algum momento. Eu preciso dizer isso para você, como também me enriqueceu em termos de conhecimentos em gestão. E fui aluno do Pazelli, né, que me ensinou POX também há uns 2 anos atrás e que foi outro grande marco na minha carreira, né? Foi a partir do momento que eu passei a fazer ultrassom, incrível. Que é outra Ele, coisa, Ciro. Você acabou de falar um negócio, para mim, um conceito cada vez mais claro. Aprendemos uns com os outros. A hora que a gente tem isso claro e se a gente se aproxima de gente boa, assim, o crescimento é exponencial. O Pazelli está perguntando para ti aqui se você tem usado o Lean na clínica de diálise. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais do Lean, para quem nunca ouviu falar dessa metodologia japonesa. Então, o Lean, como eu disse, surgiu na década de 60, se eu não estou enganado, lá na Toyota, né? E ela é uma metodologia de gestão, né, que foi desenvolvida na indústria automobilística, que hoje é aplicada em hospitais, em clínicas, e realmente tem demonstrado resultados incríveis, né, do ponto de vista de resultado, de gestão, de entrega de valor, experiência para o paciente. Na clínica de diálise, eu te confesso que a gente ainda não desenvolveu nenhum projeto assim específico de Lean. O que nós estamos, assim, o que eu te digo que a gente tem feito lá, tem buscado é a questão da eliminação do desperdício, né? Então, que é um dos grandes pilares da metodologia de Lean, que a gente realmente tem desenvolvido algumas ações, a gente tem ferramentas de gestão lá, e talvez do Lean o que a gente mais utilize nesse momento seja a busca constante por eliminação de desperdício, né? O Lean ele é muito utilizado assim em pronto-socorros, né? Assim, existe um projeto do Hospital Sírio-Libanês junto ao SUS, né, o PROAD SUS, que implementou o Lean em mais de 40 hospitais no Brasil, com resultados espetaculares, com um custo baixíssimo de investimento, né? Então, sem dúvida, é uma metodologia que quem ainda não ouviu falar, quem está ouvindo falar hoje pela primeira vez, vai ouvir muito de Lean, porque realmente é revolucionário, né? Numa unidade de pacientes ambulatoriais eletivos, né, como é a diálise satélite, pelo menos a minha, então acho que a grande oportunidade é o foco em desperdício, né? O que eu comentei mais cedo é a questão do fluxo do paciente, né? O fluxo ele tem que ser unidirecional e ele tem que ser o mais racional possível, né? Eliminando etapas. Então você tem que estar sempre se perguntando: será que tem alguma etapa aqui que é desnecessária para o fluxo do meu paciente? E ele tem que ser puxado. Então, assim, é o que eu disse, assim, ó, o que a gente sempre, pelo menos eu sempre convivia, quando eu estava de plantão no pronto-socorro na minha residência, a gente brigando lá com a internação: eu quero leito, eu quero leito, eu quero leito. Não, esse não é o fluxo correto. A internação é que tem que correr para dar alta logo para os pacientes, para higienizar logo os leitos, para consertar aqueles leitos que têm problemas técnicos, para que então você possa dar vazão para os pacientes que estão lá aguardando no pronto-socorro, né? Eu vou te falar, Ciro, como eu tenho aprendido aí, porque uma coisa é você ler no livro e não aplicar na prática, né? Então a Nefroclínicas me deu essa oportunidade de aprender a nadar meio que na marra, assim, me jogaram dentro da piscina e eu tinha que começar a nadar. E aí, no conceito do link, eu acho sensacional também, eu acho que vem em paralelo a questão da jornada do seu cliente, né? Você entender o que acontece desde os primeiros contatos dele com a sua instituição, seja um hospital, uma clínica ou seu consultório. O que acontece e tirar esses atritos de modo que, em última análise, olha, a gente volta sempre no ponto, a experiência dele seja o mais fluida possível, com o menor nível de atrito, isso faz, assim, uma diferença absurda. Só que o que eventualmente acontece falta a famosa comunicação que você bem disse. Você pega aquela gestão verticalizada, onde você tem o topo da pirâmide, sentado em cadeiras confortáveis, decidindo o que vai ser feito, e esquece de conversar com a secretária, com a enfermeira, com a técnica, com o médico que está lá no chão de fábrica, se aquilo funciona.
é Perfeito. jogada ensaiada não combinada com a defesa. Traz todo mundo para o jogo. E aí, eu não sei se você tem alguma experiência com a metodologia de squads. A gente tem feito isso com muito sucesso aqui na Nefroclínica. Você faz pequenos grupos e dá autonomia para aqueles grupos resolverem problemas. Que, em última análise, eu aprendi que gestão é feita basicamente de duas coisas: resolver problema e bater meta. É isso que o tempo Isso. inteiro que você está querendo fazer. Para quê? Para ter uma experiência satisfatória ali do seu cliente. Então, a minha visão aí do Lean dentro de uma unidade de diálise, e isso a gente trabalha tanto com diálise quanto com tratamento conservador, isso cai como uma luva no tratamento conservador. Você tem um monte de etapas ali e de repente a coisa não funciona. E aí, a hora que você entende exatamente o que está acontecendo em cada uma delas, a coisa passa a fluir normalmente. Então, você tocou num ponto que até quem sedimentou esse conhecimento foi o Nefro Expert, né? Que é a questão do mapa de fluxo de valor, né? Entender a jornada do seu paciente ao longo do seu serviço, né? Da sua clínica. Então, eu acho que para quem faz... Aí eu acho que esse é um conceito que é muito útil para o médico que está no consultório. Pergunta que eu faço. Dos nefrologistas que fazem consultório, quantos perguntam para o seu paciente o grau de satisfação dele? Eu não fazia essa pergunta até bem pouco tempo atrás. Eu imaginava que o paciente estava satisfeito, que ele voltava. Vou te fazer outra pergunta. Quantos têm um indicador de retorno? Daqueles pacientes de primeira consulta, tantos voltam. Então, isso é gestão. Isso é gestão no dia a dia do médico que faz consultório. Você sabe o grau de fidelidade do seu paciente a você? Você já mediu isso? Existem ferramentas que permitem, que são de graça. São 10 rostinhos que você vai, através deles, de uma pontuação de 1 a 10, você vai saber se os seus clientes são fiéis a você. Você sabe se o estacionamento do seu paciente, da sua clínica incomoda o seu cliente? Você sabe se a sua secretária incomoda o seu cliente? Se é o banheiro que incomoda? Se é o tempo de espera? Então é o que você falou. O nefrologista que às vezes não está mais na assistência, que não tem cargo de gestão, ele pode implementar as ferramentas de gestão para tornar o negócio dele, que é o consultório, melhor. Ele precisa entender isso. Então, ele precisa de indicador, ele precisa de dados, ele precisa ter tempo para analisar isso. Né? Então, eu acho que essa é mais uma aplicação. Na nossa clínica, a gente tem feito isso. Né? Existe um score que mede a fidelidade dos clientes, que chama NPS. Não sei se você conhece, né? Você deve conhecer, Usamos claro. aqui. Então, o Net Promoted Score, que nos conta, que é uma ferramenta também extremamente utilizada, que eu, enquanto médico, nem sonhava que existia. Né? Então, a gente implementa, a gente aplica e a gente coleta os resultados e fala, ó, precisamos melhorar aqui, aqui e ali. E isso ficou muito claro para mim no Nefro Expert, naquela experiência que foi compartilhada, de 40 e tantos pontos de contato do cliente com a clínica, analisando até o call center, analisando estacionamento, analisando recepção. E 43, e desses 43, um ou dois dependiam do médico. Que foi um choque para mim. Então, assim, claro que eu tenho uma participação importante na experiência do paciente, mas experiência é muito maior do que isso. Às vezes você faz um atendimento sensacional, tecnicamente perfeito, mas o seu entorno está deixando a desejar, você vai perder o seu cliente. Então, isso é gestão aplicada ao dia a dia do médico. Né? O Siri, vou te falar, são coisas que começam a ficar óbvias quando você começa a estudar o tema, mas que quando você não está na área ou quando nunca estudou o assunto, não são tão óbvias assim. O negócio que eu aprendi a valorizar demais foi crítica. Crítica no sentido o cliente que reclama, ele está te dando uma consultoria de graça. Porque o que não reclama, ele vai para outro local. Ele vai para o seu concorrente. Então, aquela pessoa que está falando assim, ó, sua secretária está atendendo mal, você está me deixando muito tempo na sala de espera sem me dar nenhum tipo de satisfação.
A sua sala de recepção está muito cheia, a gente está no meio de uma pandemia. Quem olha assim fala, que saco, essa pessoa está perdendo a oportunidade de melhorar. Porque ela está falando assim, cara, eu gosto de você, eu estou te dando isso aqui, melhora, melhora, porque você não vai estar melhorando só para mim. Porque a hora que você não melhora, você pode estar gerando ali um detrator. E Claro, um aí, detrator, ele gera muito mais estrago do que uma pessoa que te elogia. E o médico, ele não é formado para isso. Até pela loucura que normalmente o médico vive no seu dia a dia. Nós temos um grande amigo em comum que é o Dani. Eu aprendi um negócio com o Daniel, que é você precisa ter seu tempo de ócio criativo. Não dá para ficar 100% na assistência, mesmo que você não seja gestor, não estou falando isso. Você precisa ter um tempo para deixar o seu subconsciente trabalhar e você literalmente produzir mais em última análise. Só que o médico, ele não é treinado. Você falou, o médico não faz isso, né? De fazer, saber, primeiro, de onde seu cliente está vindo, como ele está chegando, quem está indicando, se ele volta, se ele não volta, se ele gostou, se ele não gostou. Ele não faz absolutamente nada, ele não sabe quanto ele ganha. Mal ele confere o extrato dele para ver se estão pagando isso para ele. É bizarro. E a gente tem que aprender sozinho. Porque senão, infelizmente, isso não é ensinado nas escolas. Fica 6 anos na faculdade de medicina e você não tem. Eu não tive uma aula de gestão, eu não tive uma aula de nenhuma. marketing. Nada Nada, certo. nada, nada, nada. Então, realmente, é algo que precisa mudar. Cara, a gestão na saúde ela tem se virado muito para o que é conhecido como patient-centered care, ou cuidado centrado no cliente. Eu tenho algo que eu aprendi com um amigo, que eu dava plantão na terapia intensiva com ele, o Rogério Sade, que é medicina bem feita é medicina barata. E eu cada vez mais eu acredito nisso. A questão é que, às vezes, a pessoa acha que ela está fazendo uma medicina bem feita e não está tão bem feita assim. Mas quando realmente você cuida de modo geral, você acaba entregando uma experiência bacana, custo efetiva. Como é que você faz isso no seu dia a dia como Ciro médico e como levar isso para as pessoas? Neto, eu acho que esse é um desafio enorme hoje, porque as pessoas têm muito acesso à informação, isso é bom, mas tem o seu efeito colateral. Nós estamos, especialmente agora no Covid, isso tem sido assim, uma coisa impressionante, né? Como nós temos sido demandados a fazer o exame X, Y ou Z, né? Eu acho que o grande segredo para isso é estudo, educação. Vou te dar alguns exemplos em gestão da experiência que nós estamos tendo lá no hospital. A gente realmente está fazendo. Nós temos um programa de projetos que a gente está visitando a jornada do paciente toda. E a gente colheu frutos enormes em termos de redução de tempo de atendimento com medidas super simples. Vou te dar um exemplo. A gente tornou o atendimento dos guichês mais inteligentes, usou inteligência artificial para isso. O tempo de atendimento caiu 60%. Vou te dar um outro exemplo. Incorporação de tecnologia ao dia a dia do médico. O Pazelli está aí. Ele, na live dele, ele deu um exemplo dos pacientes que não têm condição financeira, que não têm seguro-saúde, não têm condição financeira para fazer um número muito grande de exames. Na consulta dele, com ultrassom beira-leito, ele vai lá, resolve a vida do doente, diagnostica uma hiperplasia prostática, um cálculo, um rim que está obstruído. Então, eu acho que são ferramentas, então é educação e incorporação de tecnologia para o dia a dia do médico, incorporação inteligente. É importante que se diga que um dos pilares do IHI, né, que é o Instituto de Pesquisa em Qualidade e Segurança americano, é a redução de custo, porque essa conta ela não é mais paga por ninguém consegue pagar os custos em saúde hoje, né? Então, o foco em redução de custo, otimização de recursos, ele tem que ser uma busca contínua e passa, como eu disse, por educação do médico e educação das pessoas para entenderem alguns limites, né, da medicina. Acho que é por aí. Você tocou num ponto que
cada vez é mais claro para mim. O médico, você citou isso em algum momento aí da live, da nosso bate-papo, o médico ele é cunhado, talhado para tratar a doença. Ele não é talhado para cultivar saúde. E esse modelo de tratar ponta de galho está nos levando literalmente para o buraco. Se nós não mudarmos o mindset, e para isso você precisa fazer uma coisa, estou vendo nosso amigão aí, Fernando Lucas, Grande Fernando, coordenador grande médico lá abraço. da Nefroclínicas, o Fernando me apresentou na Cintaleb. Na Cintaleb, entre outras pérolas, tem um livro que chama Arriscando a Própria Pele. O modelo hoje vigente, o médico está numa posição extremamente assimétrica, ou seja, ele atende, ele pode atender em 5 minutos, em 10 minutos, em 1 hora, em 30 minutos, entregar um valor foda ou entregar nada, até atrapalhar a vida do doente, ele vai receber a mesma coisa. Ele ganha pelo tempo dele, ele não ganha pelo resultado, ele não põe a pele em jogo. E a hora que você joga com, não, eu vou ganhar baseado na meritocracia, eu vou ganhar baseado no resultado que eu estou entregando, medido por desfechos técnicos, clínicos e por NPS da vida, por satisfação do seu cliente, porque isso tudo está em jogo. E esse modelo, eu acho que ele leva para algo que seja pagável, porque eu concordo com você. A saúde do jeito que está indo, ela já é impagável. Não tem Ela é como impagável. continuar desse jeito, fora que é muito doído você trabalhar por desfecho negativo, né? Não, eu ganho quando o meu cliente vai para diálise. Isso é É tosco. terrível. É Isso é terrível. tosco, velho. E é, Uma coisa é, não, eu tenho a diálise para entregar. Não, eu vivo de diálise. Bicho, isso, eu vivo de quimioterapia, eu vivo de cirurgia. Tá errado. Tá errado, não então, dá para ser assim. essa para mim, esse seu comentário ele é perfeito e para mim é o que vai diferenciar nós médicos daqui para frente, né? Quem tiver focado no fim, tá com seus dias contados, né? Eu creio e aposto no modelo de criação, fortalecimento, quem trabalha comigo sabe, de desenvolvimento de cadeia do cuidado, né? Então, especialmente falando sobre nefrologia, eu acho que ao nefrologista não cabe só o papel de dialisar o paciente, ele precisa tomar frente no protagonismo, atuar fortemente na prevenção, com uma equipe multiprofissional acompanhando ele, de medida que ele possa comandar, coordenar toda a cadeia de cuidados do paciente renal crônico, desde as fases mais precoces da doença até as fases mais avançadas. Eu acho que esse é o grande segredo. O investimento o direcionamento de prevenção, na prevenção já está muito claro, né, para as grandes corporações. Inclusive também é um pilar do IHI, que é a saúde populacional, que eu acho que é bem em linha com o que você disse. Nós temos que tirar o foco lá do final da fila, de quem está fazendo químio, de quem está fazendo diálise, de quem está na UTI, de quem precisa de tomografia, para prevenção. O próprio Sírio-Libanês tem hoje um programa de saúde da família que é gigantesco, são milhares de pacientes, e as indústrias, Neto, assim, as empresas já entenderam isso. Elas não aguentam mais pagar o plano de saúde, pagar a sinistralidade dos seus pacientes. Então, eles estão começando a focar em seguradoras que estão ofertando um serviço de qualidade lá na atenção primária. Então, sem dúvida nenhuma, investimento em saúde populacional vai ser a chave para esse dilema que você colocou. Não tem outra alternativa, né? Então, o SUS, de alguma maneira, tentando desenvolver realmente a atenção primária de uma forma mais efetiva e eficaz, mas as seguradoras de saúde também já entenderam que esse modelo focado na assistência hospitalar está falido. Então, existe um movimento aí olhando para a prevenção e eu acho que o nefrologista tem aí uma grande oportunidade de liderar e de coordenar esse processo. Ciro, você sabe, você me conhece, você sabe o tanto que eu gosto, estudo, valorizo pilares como alimentação.
E eu lembro que quando eu comecei a estudar isso e literalmente querer gritar para o mundo o que, que eu tinha descoberto, eureka, justamente por quê? Porque até 7 anos atrás, minha avó sabia mais nutrição do que eu, que já estava como coordenador de serviço dentro de sociedade, literalmente porque a forma como o médico trata aquilo que, em última análise, na meu modo de ver, alicerça a saúde, que é alimentação, o que você bebe, como você dorme, o movimento que você faz, quais toxinas você está, a polifarmácia que a gente coloca os nossos clientes, a saúde mental, isso é completamente relegado. O médico ele não consegue se enxergar fazendo isso. E fazendo uma analogia com a gestão, é quase que intuitivo, não. Comer, o que é comer bem? Comer bem é comer pouca gordura, comer de 3 horas. Por quê? Porque é intuitivo, está na cabeça. Ninguém estudou aquilo efetivamente. E a Edneia, que teve com a gente no último NefroExpert, está colocando aqui que a filha dela falou que a aula de gestão era odiada dentro da faculdade de medicina. Do mesmo jeito que saúde baseada em evidência também é. Por quê? Porque é dado de forma completamente desconectada. Sim. Você coloca alguém lá que não junta as pecinhas e não faz aquela pessoa entender que definitivamente ela precisa daquilo para ser um bom médico, assistencialista. Esse talvez seja o grande problema que eu vejo dessas, vou chamar desses temas correlatos não necessariamente linkados ao tecniquez médico propriamente dito. O Ciro, você falou alguma coisa a respeito de grana, de dinheiro, que não necessariamente precisa ser caro, e acabou citando a inteligência artificial, mas você tem um caso que eu queria que você contasse para o pessoal com relação à questão do silêncio e de como que você conseguiu, com uma medida relativamente simples, mas brilhante, literalmente a forma como vocês lidaram com isso, melhorar o ambiente e a experiência do cliente dentro de um serviço de terapia intensiva. Então, esse é um desafio nosso constante, né, Neto? Melhorar o nosso ambiente lá dentro. A gente realmente... Eu tenho 2 sócios que se preocupam, que são muito alinhados com a minha maneira de pensar e também são estudiosos da gestão. Então, assim, uma coisa que sempre incomodou a gente era o barulho, né? Que incomoda ainda dentro da UTI. Então, por Detalhe, vários que pode ser aspectos. dentro da diálise, né? Poderia Isso, muito pode ser bem dentro ser da dentro da diálise. diálise. Primeiro, pela banalização de alarme, né? Se você tem alarme que não é valorizado, ele não serve. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é a questão ambiental da coisa. Então, a gente na nossa UTI, a cada trimestre, a gente desenvolve uma campanha. Então, essa campanha já tem algum tempo, que era a campanha do silêncio. E a gente pedia para que a gente nomeava alguns xerifes do plantão para cuidarem da manutenção do silêncio, especialmente à noite, né, quando a gente também trabalha a redução de luz da UTI. E quando você envolve o seu time na ação, porque uma coisa é eu chegar e falar assim, é para fazer silêncio. Aí a pessoa pensa assim, poxa, mas eu estou aqui todo dia, eu não posso rir alto. Aí você perde o time. Aí você, na verdade, está com uma boa intenção, mas você está desenvolvendo sua ação de maneira equivocada. Então a gente envolveu o time, a gente sempre cria essas lideranças por plantão, as pessoas que são responsáveis por executar aquela ação. E o resultado foi fantástico, né? Prova disso é o nível de satisfação dos nossos pacientes, né? Daqueles que estão acordados, lúcidos, né? Claro que existem algumas limitações, né? Momentos melhores, momentos piores, mas são ações, né? Baratas, né? Não, baratas não tem custo nenhum, fortalecem o espírito de equipe e que, sem dúvida, melhoram muito a experiência do paciente e, por consequência, a satisfação, né? E eu lembro você contando que um desses xerifes era um dos mais faladores, né? Exatamente. A gente escolhe estrategicamente, né? Estrategicamente. Porque é difícil, né, Neto? Assim, às vezes você tem que trazer felicidade para aquele time que está ali lidando com situações tão tensas todos os momentos, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque tem pessoas que querem... As pessoas estão ali para descansar, elas não querem ficar, né? Então, além da questão dos alarmes. Eu sou um maníaco por alarme. Eu entro na UTI, eu saio mexendo em tudo quanto é alarme, porque eu não suporto aquele barulho e realmente acho que ele tem que tocar só quando for preciso. Então,
a gente tem um cuidado especial aí nesse sentido que proporciona uma experiência menos traumática para os pacientes que estão conosco, né? Massa, legal demais. Ciro, nós estamos caminhando para o final, mas eu queria te aproveitar mais um pouquinho. Não sei qual que é a sua impressão, mas hoje, para mim, um dos maiores desafios de um gestor é gerir pessoas, que literalmente são a grande engrenagem de qualquer empresa, mesmo ela sendo grande, pequena, médio. O que você usa no seu dia a dia, desde a contratação de alguém até o momento que você resolve dispensá-la, para fazer com que esses momentos sejam mais leves, com menos atrito? O que você tem de hack aí para gente? Você já me fez essa pergunta uma vez. E ela é difícil de responder e, na verdade, essa resposta está em constante revisão. Mas assim, ó, até assisti recentemente algumas palestras, aulas sobre isso. Eu acho assim, Neto, acho que o primeiro ponto é exemplo, entendeu? Então, eu vou restringir um pouco o ambiente para ficar mais fácil de entender, assim. Eu, né, na minha UTI, eu busco água para os meus pacientes. O paciente, ó, tô com sede, eu paro o que eu tô fazendo, vou lá e levo água para ele. Quando o meu time me vê fazendo isso, enquanto coordenador, não que eu seja melhor, mas não é tão... Pelo menos eu não tenho experiência de ver isso acontecendo com muita frequência. A pessoa pensa, opa, eu tenho que cuidar da sede do meu paciente. Porque são essas coisas que mudam a avaliação da UTI, está provado. Trocar a fralda na hora certa. O que incomoda o paciente em UTI? Barulho, sede e a fralda. Entendeu? E banho. Então, acho que a primeira coisa é o exemplo que a gente tem que dar. O segundo ponto, diminuir a distância entre hierárquica. Você trabalha em equipe. É claro que tem que ter liderança, né? Mas isso você tem que diminuir. Isso está comprovado. As empresas de tecnologia estão dando banho na gente e mostrando resultados fantásticos quando você diminui a hierarquia. Então, você citou dos squads. A gente trabalha com uma metodologia que chama Scrum, né? Você monta lá um time de 7 pessoas. Dentro desse time, você tem um projeto, você monta um time e vai desenvolver esse projeto. Não tem hierarquia. O presidente está com o encarregado administrativo ali, naquele time, todo mundo é igual. Não tem... Então, exemplo, diminuir a distância, presença, é o que você falou. Isso é difícil, porque eu sou diretor de um hospital e às vezes eu falo assim, nossa, eu tenho que estar lá mais perto da ponta, né? do chão de fábrica. Tem que estar lá. Tem que estar vendo. Por isso que eu relutei a sair do plantão da UTI, voltando ao microambiente. Assim, eu gostava de dar plantão para eu entender o que estava acontecendo. Comunicação efetiva, a gente é péssimo nisso, a gente é péssimo. Quando a gente acha que a gente está bom, a gente está mal. Então acho que são esses pontos, né? E sem dúvida, assim, saúde tem que ficar claro, Neto. Não se faz boa saúde com poucas pessoas. Eu acho que isso para a maioria das coisas vale, mas para a saúde isso é especialmente verdadeiro. Tem 200 mil trabalhos mostrando, relacionando, por exemplo, resultado com o número com o aumento da melhora de desfecho dos pacientes quando você aumenta a proporção entre número de enfermeiros e pacientes. Entendeu? Então, assim, você ter um enfermeiro para 6 pacientes é pior do que um para 4. Isso está provado. Isso está provado. Então, quando eu falo lá da gestão do consultório, não é o médico que tem que ficar fazendo continha para saber o NPS dele. Não, ele tem que ter alguém para fazer isso para ele. Então, pessoas, é isso que você falou. Então, tem que saber, você tem a questão da qualidade, mas aqui tem quantidade. Em saúde tem quantidade. Esquece, você não entrega bom resultado com poucas pessoas, cara. Trabalhar no hospital é cansativo, é desgastante. E um terceiro ponto do IHI que eu quero falar. Eu falei do redução do custo, eu falei saúde populacional, e o quarto e último que foi posto agora, que a gente precisa cuidar do nosso time, Neto. Mas a gente nunca olhou para essas pessoas. A gente nunca olhou. Vou te dar um exemplo do meu microambiente. Semana passada eu estava no plantão, eu falei, eu vou ter que entubar um paciente. O cara estava acordado, estava eupneico, mas estava saturando 85%. Tava lá com alto fluxo, 100%, mas não tem jeito, tem que tubar. Fiquei a manhã toda contando frequência respiratória, aquela dor.
Liguei para a família, falei, ó, nós vamos ter que entubar, expliquei, a senhora quer conversar com seu marido? Quero. Cara, Neto, foi devastadora aquela experiência. Devastadora. Sabe? A filha, a esposa, falando com o cara assim, ó, eu te amo, obrigado, não vai dar certo, você vai sair. Cara, olhei para o UTI, o meu time tava cada um no canto com o olho cheio de lágrima, entendeu? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai no outro dia? Você tem que olhar para essas pessoas. Você entende? Assim, a minha fisioterapeuta é uma pessoa genial. Adora, estava no canto, que está lá 1 ano e meio lidando com Covid, estava chorando. Como é que faz? Precisamos cuidar dessas pessoas. Precisamos cuidar. Então, acho que é isso. Assim, é um desafio gigante, não tem forma. Eu sou um. Eu acho que tem que ter muita autocrítica, você tem que estar sempre se perguntando, tô sendo justo, tô dando exemplo, tô conversando com as pessoas, tem que aplicar feedback. A Priscila, que é a nossa gerente lá do hospital, comentou a questão da empatia fundamental. Eu, há uns anos atrás, nem sabia que era empatia, entendeu? E é o tempo todo, você tem que estar exercitando a empatia o tempo todo, porque senão você mecaniza o seu trabalho, né? E assim, mecanizar trabalho em saúde é mortal, né, cara? Mecanizar, eu já vi coisas assim assustadoras, horrorosas, vejo ainda, né? Assim, então a gente precisa estar o tempo todo alertando as pessoas que a gente está cuidando de vida. E eu não canso de falar, assim, tem algumas pessoas que trabalham comigo, eu falo assim, não tem profissão melhor do que a nossa, que é cuidar de vida, não tem nada melhor do que isso, não tem nada, e as pessoas precisam lembrar disso o tempo todo. E não sou eu médico, não, é o técnico, a enfermeira, é o físico, o fono, as pessoas têm condição de entregar de fazer um trabalho que é um negócio que ninguém mais tem. Então, isso é muito valioso, esquece dinheiro, entendeu? Isso é muito valioso. Eu falo isso para minha equipe todo dia. Então, eu acho que é isso, ter tudo isso na linha de frente, né? Olhar, pensar nisso. Eu tenho uma pessoa que me ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia, é você se beijar e falar assim, poxa vida, ontem eu fiz uma coisa legal com o meu paciente e perceber que você está mudando a vida das pessoas, né? Não tem nada mais gratificante para um profissional de saúde, Neto, que receber um feedback positivo de uma família, mesmo num contexto de desfecho negativo. Claro que a gente quer desfecho positivo, entendeu? Mas mesmo quando você não atinge seu objetivo e você recebe dos entes queridos, da filha, do esposo, da esposa, do filho, um retorno que você de agradecimento, de reconhecimento, cara, não tem nada melhor do que isso, entendeu? Não tem nada melhor do que isso. E graças a Deus, eu acho que nós, assim, as pessoas que convivem comigo, né, isso não é mérito meu, é mérito delas, né? Eu tenho um time fenomenal, assim, eu sou muito agraciado, as pessoas colhem isso muito. Eu acho que é sedimentar isso. Eu acho que esse é o grande segredo. E falo de novo, não existe melhor profissão do que a nossa. Não tem. Não tem ninguém que recebe o que a gente ganha. É difícil, não tem nada mais difícil. Fazer gestão de hospital é uma coisa desafiadora, mas cuidar não tem nada melhor. Não, não existe, na minha opinião, não existe. E é engraçado que a gestão que me fez enxergar isso, Neto. A gestão me fez enxergar isso, entendeu? De forma muito, muito sólida. E hoje eu sou muito feliz, assim, eu consigo exercer a medicina hoje muito melhor do que eu fazia alguns anos atrás, sabe? Eu realmente me divirto fazendo o que eu faço. E colho os frutos, né? Assim, bons frutos, às vezes a gente sofre, às vezes é mais difícil, mas a nossa profissão, a profissão de cuidar, ela é especial, né? Será um inspirador, cara. Cada vez que eu converso contigo, mais viro seu fã. É um prazer ser na minha roda de amigos. Realmente tem tudo a ver com o que eu acredito. Bate muito com a minha história, cara. Eu fui em algum momento um médico completamente desconectado daquilo que realmente importa, que é cuidar das pessoas e sem nenhum blá blá blá. Quanto mais eu faço isso, mais dinheiro entra no meu bolso.
As pessoas acham que você tem que ser literalmente aquele cara que não pensa no dinheiro. Não é nada disso. Mas ele não pode ser fim. Você não pode ter dinheiro como fim. Quanto mais você colocar ele como fim, mais ele foge de você. E hoje, cara, eu sou infinitamente mais feliz fazendo tudo que eu faço. E eu faço assistência dentro de hospital, dentro de clínica, dentro de consultório, faço essa parte educacional. Isso aqui, para mim, é um prazer. Tá fazendo. Poxa, você vai toda terça-feira. Eu aprendo pra caramba aqui toda terça-feira. Isso aqui é literalmente, quase, me pagam para eu literalmente aprender. Então, assim, velho, muito obrigado mesmo. Foi sensacional. Pensei em falar um palavrão aqui, segurei. Mas foi, assim, muito bacana. E toda vez que você se dirige a mim, a Nefroclínicas, da maneira como você faz com todo carinho, isso nos enche de orgulho, cara. É muito bom estar perto de pessoas como ti. Eu queria te escutar, porque você falou a respeito do NefroExp. A gente vai fazer dia 11 e 12 de setembro, e hoje está abrindo as inscrições para o quarto NefroExpert, segundo no Rio de Janeiro. Esse primeiro lote é um lote com uma baita de uma promoção em termos de valores e tem vagas limitadas. A gente faz uma imersão muito pequenininha, bem petit comité. Eu queria que você falasse o que você achou de participar do nosso primeiro NefroExpert aqui, e tenho certeza que em breve estará em outro. Sim, antes eu quero agradecer, na verdade, dizer que é um motivo de orgulho para mim, Neto. Assim, o trabalho que vocês têm desenvolvido aí na Nefroclínica, sem dúvida, é inspirador. Quando você me chamou para fazer essa live, me deu um friozinho na barriga, porque realmente, quando eu olho para vocês, eu olho para cima, né? E assim, eu vejo vocês são grandes incentivadores meus, pessoais, né, do nosso time aqui. Então, quero dizer que é um grande orgulho, um prazer para mim estar numa roda tão qualificada. Pazério, eu vi aqui a doutora Edna, que foi minha colega, assim, uma grande mestre em educação médica, uma nefrologista sensacional, que eu tive o prazer de conviver 8 anos aqui em Goiânia, está aqui conosco. Né? Pessoas muito queridas do meu time todo, lá da clínica, da TRS. Minha esposa está aqui também. Então, né, além de familiares, então é um prazer muito grande. Eu adoro esses momentos, porque a gente tem muito pouca oportunidade, né, de contar, né, os desafios, né, e as estratégias que a gente usa para vencer e para seguir no nosso caminho. Quanto ao NefroExpert, cara, assim, é simplesmente imperdível. Eu falo para as pessoas, né, assim, é um evento de um formato inovador, que usa as metodologias de ensino mais modernas, né? Participativo, pouquíssimo burocrático. Eu acho que aquela questão da distância vocês exercitam de forma muito bacana. Né? Ali eu não acho que o palestrante está aqui em cima, eu estou aqui embaixo. Não, nós estamos no mesmo nível, trocando experiências. Amplo, não fala só de nefrologia. Eu falo, cara, eu aprendi assim, horrores de gestão com vocês aquele final de semana. Então, assim, é imperdível. Eu digo para você, sem medo de errar, que para mim é o melhor evento em nefrologia do país hoje. Assim, guardadas as devidas proporções, né, de um congresso, etc. Mas é um modelo que eu acho incrível. Tive a honra de participar do primeiro. Eu com certeza vou voltar. Eu só não vou voltar agora porque eu estou tão corrido aqui que, assim, se eu fizer isso, eu apanho na minha esposa, entendeu? E dos meus filhos. Então, assim, a minha esposa está por aí, ela também acabou aproveitando muito, né, no serviço dela, tudo aquilo que eu aprendi. Então, eu acho que é imperdível. Assim, quem ainda não fez, corram. E ainda vai ser no Rio, uma cidade maravilhosa, né? Então, corram porque é imperdível, é fantástico. O time de vocês é muito bom, um time muito eclético, né? Temas muito diferentes. Você aborda muito bem essa questão vou falar um termo que eu não gosto, mas da humanização da medicina, né? Eu só não gosto porque eu acho redundante, acho meio sem. Mas é isso. Talvez as coisas estejam tão ruins que a gente tem que usar esse termo. Você aborda isso, o amor pela profissão,
né? Então, muito bem, né? É inspirador. Então, eu acho que corram e se matriculem logo, porque são poucas as vagas, né? O formato não permite muita gente, né? Eu acho que esse é um grande segredo. Vale o investimento, sem dúvida. Massa, Cirão. Muito bom. Para quem quiser participar, o link está na bio aqui do perfil da Nefra Academy. Qualquer dúvida, manda um direct para a gente. Esperamos você lá nos dias 11 e 12 de setembro, no Rio de Janeiro, no Sheraton Leblon. Se não for bom o evento, a vista já paga, viu? Porque o local é simplesmente inspirador. Ciro, muito obrigado. Muito em breve, se Deus quiser, faremos um Nefro Expert Centro-Oeste. O Vamos sim. Goiânia, o Brasília, vamos fazer alguma coisa aí, vamos Tem uma turma bagunçar de aí. Brasília muito bacana aqui, também, que eu vi por aqui. A Isa está aqui, também uma nefrologista que está fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho certeza que ela vai gostar da ideia. Maravilha, maravilha. A ideia do Nefro Academy é literalmente congregar a comunidade nefrológica, é ter um canal aqui de comunicação para a gente trocar experiência, crescer a profissão e sair daquela situação passiva de só reclamar, né? Ah, porque a diálise não paga bem, ah, porque isso, porque aquilo. Vamos sair dessa posição vitimista e vamos chegar e entregar mais. E à medida que a gente entrega mais, definitivamente a coisa volta, pode acreditar. Eu concordo com você. Muito bom. Galera, Obrigado. grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem e aproveitem aí o primeiro lote de matrículas para o Nefro Expert. Valeu demais. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.